Aleluia, a paz de Alcha, amados irmãos, no Machia, um bom anoitecer. Mais uma vez nos reunimos aqui como Querrilá do Machia para mais uma fala, para mais um bate-papo. E queremos te pedir a licença para entrar no seu lar para esse momento de comunhão. Oramos ao Pai que Ele possa nos ajudarmos, que possamos ser felizes na nossa fala, que o Ruach Kadosh agora possa tomar todo o nosso ser, porque é o Pai que fala, é o Pai que ministra, é o Pai que está no controle das nossas vidas. Então, boas-vindas a todos os amados irmãos que nesse momento vão estar aqui conosco, nesse momento de comunhão, para uma fala, né, irmãos? Nós fizemos um banner com o título da nossa mensagem nesta noite, Fiel cumpre aquilo que promete. E eu não tenho dúvida que a respeito disso nós não devemos nos preocupar. Um bom anoitecer, irmã Carla Souza, minha esposa, a irmã Irana Nilda, toda a sua família, a família Johnny, irmã Eli, junto com seu esposo, irmão Paulo. Forte abraço a todos, sejam bem-vindos em nome de Alcha. E que nessa noite o Pai possa nos despertar, que o Pai possa falar profundo no nosso ser, em nome de Alcha, o Machia. Bom, irmãos, vivemos num mundo que está de cabeça para baixo, de mal a pior. Vivemos num mundo que depois que o pecado entrou, ficou generalizado o mal. Por isso que o Pai elaborou um plano de resgate, um plano de salvação, irmãos. Um bom anoitecer, irmão Celso, que está sempre conosco aí. Os demais irmãos, sejam bem-vindos em nome de Alcha Machia. Então, irmãos, nós vivemos num mundo onde é gerenciado, os administradores deste mundo, tanto no sistema governamental como no sistema religioso, ele muitas das vezes quer predominar e tem conseguido isso, infelizmente, com êxito de geração em geração sobre a vida das pessoas, como se tivesse um monopólio da fala, da razão e por aí afora. Imaginamos se não tivesse religião, irmãos. Imaginamos se não tivesse governos ambiciosos, gananciosos, presunçosos, avarentos, homens amantes de si mesmo. Para imaginar comigo, pare para pensar um pouco se não houvesse todo esse sistema prisional, religiosamente falando, e governamental falando. Então você imagine como nós seríamos pessoas mais felizes. Nós não iríamos precisar estarmos enjaulados, aprisionados a dogmas, a religiosidade, a tradições dos homens para irmos em busca do nosso Pai, para termos uma comunhão plena com o nosso Pai. Seria muito mais fácil, porque no começo foi assim. Lá no Jardim do Éden não havia religião, não havia religiosidade. O homem tinha uma liberdade para estar se expressando com o Criador. E as Escrituras vai dizer que todo final de tarde, na viração do dia, o Pai ia estar lá com a sua criatura, para dialogar, para bater um papo. Eu fico imaginando que tipo de conversa poderia ali, naquele momento, estar acontecendo. Talvez o Pai perguntava a Adão se ele realmente estava feliz, talvez se estaria lhe faltando alguma coisa, e por aí assim. Nós usamos um pouco da imaginação para tentar entender esse diálogo. Então era um diálogo direto, uma liberdade muito grande. Até que, infelizmente, irmãos, o pecado entrou na terra de uma forma terrível.
Pecado é a desgraça de todas as coisas. Até a própria natureza, como diz Carta aos Romanos, sofreu uma mutação. Se você estudar o texto lá, você vai ver que a própria natureza clama ao nosso Abba Pai para ela voltar ao seu estágio normal, como ela foi criada por ele. Então, nós vivemos em territórios de perigo, por isso que o nosso Mashiach, ele nos alertou. O mundo jaz o maligno. Vocês vivem sob a administração de um príncipe das trevas, né? Nessa era que nós estamos. Então, isso, talvez você já saiba, já tenha consciência, mas dentro do contexto que nós iremos falar, é necessário nós recapitularmos isso de novo. O homem tem uma deficiência muito grande de esquecer das coisas. Se esquece das coisas terrenas, imagine das coisas espirituais. Por isso a mensagem de justiça ela precisa estar sempre sendo proclamada, pregada, anunciada, para ficarmos sempre espertos, despertos, acordados, como falamos anteriormente na última live que nós fizemos. Mas o Pai, ele tem um plano. E esse plano do Pai, ele colocou em ação lá no Éden, né, irmãos? Depois do pecado, o Pai mesmo falou lá para aquela serpente que ela iria até ferir o calcanhar do Mashiach, mas ele iria esmagá-la a sua cabeça. E lá no Jardim do Éden, o Pai já lança um plano. E esse prenúncio já vem acontecendo. O mensageiro da era, o nosso irmão Romilson, se ele estiver nos ouvindo, um abraço para ele. Que o Eterno continue abençoando ele e toda a sua casa. E os demais irmãos nesta comunhão. Porque aqui, irmãos, não temos esse espírito de dividir nada. Pelo contrário, o espírito que está na nossa vida é o espírito de comunhão. É um espírito de abraçar. É um espírito de ajuntar e não separar nada. Então, somos gratos ao nosso Abba Pai por enviar um mensageiro que despertou a muitos irmãos, a muitos, para essa era que nós estamos vivendo, para esse momento de expectativa, irmãos. Porque desde o princípio lá o Pai vem avisando, usando situações, usando pessoas, verdadeiramente levantada por ele, como aconteceu com Noa. Ele anunciou, naquele período de construção, ele anunciou, ele trouxe o prenúncio daquilo que ia acontecer, daquilo que o Pai já tinha determinado devido ao pecado, que estava de uma forma insuportável mais. E infelizmente as pessoas não deram crédito, e nós sabemos que a história diz que houve um grande dilúvio e morreu muitas pessoas. Só sobrou a família de Noa, porque permaneceu na fé, na confiança, naquilo que o Pai tinha orientado e determinado para aquela geração, para aquela era. Mais à frente, o Pai também levantou marcha para tirar um povo que estava em escravidão, que estava sofrendo demais, irmãos. E o Pai até permitiu para que eles se lembrassem, para que eles se voltassem. Sabe o que eu aprendo? Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida para nós nos voltarmos para o nosso Criador. Mas com simplicidade, com mansidão, com total dependência, sem arrogância, sem soberba, sem presunção. Na total dependência do Pai, do agir dele, através do Ruach Kadosh, irmãos. Então, o Pai levanta a marcha, e marcha traz uma mensagem para aquele povo, uma mensagem de despertamento. Orienta aquele povo como eles deveriam proceder na presença do Pai e na sua trajetória, até eles entrarem na terra prometida, na terra do descanso, na terra que o Pai prometeu aos patriarcas que iria manar leite e mel. E isso são prenúncios daquilo que o Pai já determinou desde a fundação do século. Desde a fundação do século está determinado. O Pai sabe quem vai ser arrebatado. O Pai sabe quem está no processo de aperfeiçoamento. O Pai sabe quem tem um coração sincero a Ele. O Pai sabe quem verdadeiramente se preocupa
em adorá-lo em espírito e em verdade, não para aparecer, não para querer ser o dono da cocada preta. Foi por isso que o apóstolo Shaul escreveu carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo de número 28. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Estamos certos de que age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, do que foram chamados conforme o seu plano. Então já aprendo aqui que o Pai que chama, e mediante o seu chamado, o Pai permite situações para aperfeiçoamento, porque o Pai chamou aquela pessoa, porque o Pai tem um plano sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Versículo de número 29. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Para que o Pai chamou? Para que o Pai predestinou? A quem o Pai separou? É para que sejamos forjados à imagem de Yahshua, em todos os aspectos. Você não vai ver Yahshua agredindo ninguém. Você não vai ver Yahshua maledizendo a ninguém, exceto os religiosos que praticavam a ganância sobre o templo, quando ele ia lá trazer a mensagem da justiça. Mas você vê um Yahshua amoroso, resgatador, seja a pessoa na sua condição, seja uma prostituta, seja um salteador, seja um beberrão, enfim, Yahshua veio para os quebrantados de coração. Não sou eu que vou ditar quem é e quem não deixará de ser. É Ele que conhece. A Escritura vai dizer, no Salmo 139, quando nós estávamos em multiforma no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Então não tem ninguém nessa terra, não tem prenúncio, não tem aquele que se diz que recebeu revelação para conhecer o coração dos homens, a não ser um que procede à onisciência, que é o nosso Abba Pai. E Yahshua tinha também porque ele vivia 100% em sintonia com o reino. Ele era aguerrido com as coisas do Pai. Então procedia a ele também o dom da onisciência. Por isso que ele refutou aqueles religiosos, aqueles fariseus da época, como nos dias de hoje também não é diferente. Tem muitos aí no meio de nós. E o texto continua, Paulo continua escrevendo no versículo de número 30 do capítulo 8 de Carta aos Romanos o seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você está vendo que já está tudo amarradinho? Você está vendo que já está tudo feito? O Pai fez, o Pai não precisa de homens para fazer nada, irmãos. Simplesmente, quando nós somos pessoas humildes, simplesmente quando nós somos pessoas que nos colocamos na total dependência do Pai, através do seu Ruach Kadosh, ele nos usa para fazer as tarefas mais fáceis, mais simples, porque as coisas mais difíceis, o Pai já assim executou. Já está tudo pronto, já está tudo feito no mundo espiritual. Mas ele continua com seus prenúncios, ele continua com seu plano, alertando a humanidade daquilo que está próximo para acontecer, daquilo que vai acontecer, daquilo que está, ou melhor dizendo, já acontecendo na esfera espiritual. Então nós devemos fazer o quê? Ficarmos firmes, ficarmos aguerridos na promessa, naquilo que o Pai assim tem nos prometido de geração em geração. O que, irmão Roberto? O resgate das nossas almas. Nós sabemos que tem um grupo que vai na primeira leva. Quem são esse grupo você já sabe, porque o mensageiro da era já está cansado de nos ensinar isso. É o filho varão de Apocalipse capítulo 12. Você já sabe disso, que são os vencedores. Vencedores por quê, irmãos? Porque foram aguerridos, porque se voltaram, aguardaram a promessa, não duvidaram, não tutibiaram nas suas convicções. E nós temos um exemplo de fé, nós temos, ou melhor dizendo, vários exemplos de fé, de pessoas aguerridas que aguardaram sim a promessa do nosso Abba Pai. Independente do tempo,
independente da sua idade, independente da sua habilidade, do seu intelecto, porque o intelecto humano de nada vale para o Chamaim, de nada vale. O Pai quer humildade, porque Ele quer nos revelar, Ele quer falar através dos nossos lábios, Ele quer colocar, sabe, aquilo que Ele quer que nós falamos nos nossos lábios. Eu não preciso ficar pautado em intelecto humano, porque isso de nada ajudaria a querrilar do Machia. E lá no capítulo 14 de Josué, irmãos, no capítulo 14 de Josué, foi feita uma promessa a toda uma nação, mas em particularidade pessoas. Pessoas. Quem é esse personagem que eu estou falando? Caleb. No capítulo 14, eu leio a partir do verso de número 10 o seguinte: desde então, Yahweh me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahweh fez essa declaração à marcha, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Versículo de número 11. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Marcha me enviou naquela missão. Marcha me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Que coisa tremenda que eu aprendo aqui. O meu vigor espiritual, a minha emuná, ela tem que estar sempre no patamar da aprovação. Isso é fácil? Não, porque os bombardeios, eles são diários, irmãos. O diabo, ele usa pessoas, ele não usa animais, não, ele usa pessoas para muitas das vezes tentar te tirar do sério, para tentar te desequilibrar. Mas quando eu leio a carta de Romano, irmãos, a minha fé, a minha emuná é novamente renovada. Quando diz: os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Aleluia. Então, meus irmãos, o que eu tenho que fazer? Aguardar firme a promessa, sabendo que o Pai é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele assim tem prometido de geração em geração. Quando eu venho um pouquinho mais para frente, no mesmo livro de Marcha, Josué, no capítulo de número 21, irmãos, eu leio algo tremendo, a qual a minha esperança ela é elevada. Então, o que está escrito lá, irmão Roberto? Josué, capítulo de número 21, versículo de número 45, diz assim: de todas as promessas que Yahweh fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou, tudo se cumpriu fielmente. Aleluia. É o Pai, irmãos. É o Pai que cumpre, é o Pai que realiza. Tanto operar, o apóstolo Shaul, ele ensina isso, tanto operar como efetuar, pertence o Pai através do seu Ruach. Ele é perito em transformar a vida. Ele é perito em mudar a história das pessoas. Então, a quem ele predestinou, a quem ele já alcançou pela sua benevolência, esses nomes que nos foram revelados, não foi por acaso, irmãos. Esses nomes que estavam ocultos de geração a geração, o sistema predominava, e infelizmente ainda predomina. É a minoria que foram alcançada ainda nessa proporção da edificação do corpo do Mashiach, porque o Pai está preparando este grupo. Nós sabemos que a evidência, segundo os estudiosos, aquelas pessoas compromissadas, não é aqueles que descem de paraquedas, não. Pessoas que estudam escatologia há anos, pessoas que o Pai tem usado, não é de agora. Eles vêm pesquisando, empenhando-se, investindo tempo para estar ali buscando o dia exato, a hora exata, mesmo as escrituras dizendo que ninguém sabe o dia e a hora, mas eu creio que o Pai é poderoso para estar trazendo revelação, despertando as pessoas, até porque prenúncios através de sonho
através de visões, o Pai está alertando, está chamando, está avisando que algo tremendo está para acontecer. E eu creio, e eu não duvido, fundamentado nos 4 pilares, irmãos, que isso que me faz eu ficar de pé. Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso ter comunhão, eu preciso partir o pão, eu preciso ter feito a imersão. Aqueles que ainda não fizeram a imersão, é necessário que faça a imersão no nome do Mashiach. Eu preciso estar em unidade, irmãos. Eu preciso estar agrupado e não espalhado. Eu preciso ter uma palavra que levante, não a palavra que abate. Eu preciso orar e não maldizer ninguém. Eu preciso abraçar e não empurrar ninguém para o abismo, irmãos. Esse é o espírito verdadeiro. Esse é o Ruach Kadosh. Se você vê alguém procedendo dessa forma, não duvide que essa pessoa está sendo guiada, está sendo orientada pelo o espírito do nosso Abba Pai. E aí, aqui tem toda uma receita, como eu devo proceder, como eu devo melhorar a minha performance espiritual. Não como religioso, como muitos aí podem achar, porque nós não estamos nem aí para o achômetro do homem. Quem justifica a cada um de nós é o Mashiach, pelo sacrifício que ele fez naquele madeiro para nos resgatar da maldição da morte, irmãos. Você precisa crer. O que eu vejo, infelizmente, é muita crendice na querrilar do Mashiach. Muitas das vezes pessoas assombradas com algumas pessoas, alguns indivíduos que se levantam como dono da verdade, como aqueles que têm a revelação. Apenas ele ganhou essa revelação, mais ninguém. Se as Escrituras me diz que o corpo, ele tem vários membros. Um corpo, ele tem vários membros, irmãos. E esse corpo bem ajustado, e Alcha é a cabeça. Aonde tem confusão, aonde tem discórdia, aonde tem maledicência, tu acha que o Ruach Kadosh do nosso Abba Pai ali vai estar nesse lugar? Claro que não vai estar. É um espírito de confusão, é um espírito que quer se passar como o Ruach Kadosh do Pai para querer confundir, infelizmente, a mente dos menos favorecidos no conhecimento da palavra do Pai. Infelizmente, o diabo usa essa estratégia, não é de agora, não é de hoje. Ele sempre fez isso, irmão, para desestruturar, para desequilibrar, para desvirtuar pessoas do caminho, da rota do Chamaim. Por isso que Caleb, ele falou lá no verso 10 do capítulo 14, ele falou, quando o Ruach do Pai usou marcha para me fazer a promessa, eu fiquei firme. Quanto tempo nós estamos esperando o arrebatamento, irmãos? Quanto tempo a gente está esperando o arrebatamento, irmãos? Eu já estou um bom tempo da minha caminhada esperando o arrebatamento. E agora, com as forças renovadas, porque agora eu sei os verdadeiros nomes a quem invocar. Mas há quanto tempo a cada um de nós estamos aguardando o arrebatamento? O arrebatamento é uma questão, sabe o que, irmãos? Da gente guardar a nossa emuná, guardar a nossa confiança e melhorar sempre a nossa performance no servir, no estar na presença do nosso Pai. E foi isso que o salmista escreveu. Para quem não sabe, eu vou estar recitando aqui a palavra. Quem são essas pessoas que vão herdar o reino? Quem são essas pessoas, irmão Roberto? As Escrituras nos revelam já aqui quem são essas pessoas que vão herdar o reino, o Chamaim, que vão estar junto da presença do Pai em todo o tempo da sua vida espiritual. Está escrito aonde, irmão Roberto? Lá no Salmo de número 15. Preste atenção que está escrito no Salmo de número 15. Quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta, o salmista está fazendo uma pergunta pelo Espírito dele ao Pai. Versículo do número 2, aquele que é íntegro em suas condutas e pratica a justiça, de coração fala a verdade, e não usa a língua como maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias
e afrontas contra o seu companheiro. Aí, característica de um verdadeiro cidadão do céu, que está, crescendo, que está vivendo, colocando em prática tudo aquilo que ele precisa colocar para ser identificado como um cidadão do céu. Não é com contenda, não é querendo fazer as pessoas engolir o que eu acho, o que eu falo, o que eu creio, de goela abaixo, irmãos. É tudo pelo Ruach Kadosh. Versículo do número 4. Aos seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica a honra ao que teme a Iau. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Aleluia, aleluia. Quantas vezes o diabo quis nos parar? Quantas vezes o diabo quer, colocar o seu plano diabólico para tentar nos parar? Irmãos, o Eterno nos deu uma língua erudita. O Eterno nos deu uma língua para falar através do seu Ruach, uma palavra de mensagem, uma palavra que levante, uma palavra que instrua, uma palavra para alimentar a sua querrilá, e não para desnutrir com medo, com assombro, com pavor. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar quem vai para as trevas exteriores? Quem sou eu, irmão, para falar que fulano vai ficar, Bertano não vai, que ciclano vai ficar na grande tribulação? Quem sou eu? Cuidado com essa soberba. Cuidado com essa arrogância. Cuidado. Nesta noite, o Pai me trouxe aqui para falar para vocês, falar para essas pessoas que procedem desta maneira. Cuidado com a sua arrogância. Cuidado com a sua altivez. Cuidado com os teus julgamentos, porque a palavra me revela característica do verdadeiro cidadão do céu. E continua dizendo no verso 5. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz, sua vida caminhará seguro e na paz. Você procede assim? Eu tenho procedido assim, honrando as pessoas, respeitando as pessoas, mesmo nas nossas divergências. Eu não tenho o direito de respeitar ninguém. Eu não tenho o direito de desrespeitar ninguém, porque eu tenho ética. E ética, irmãos, é algo que tem que ser colocado em prática. Eu já ensinei aqui 3 tipos de ética. Ética para com o Criador. É a hora que eu, me quebranto na sua presença, na minha particularidade, no meu quarto de escuta, e ali esvazio a minha alma e o meu ser e falo, Pai, eis aqui um total dependente de Ti, da Tua orientação. Me guia, me oriente, me ajuda na minha limitação. Ética também para com o meu próximo, é respeitar o meu próximo, ainda que eu não concorde com o que ele fale, ainda que eu não concorde com aquilo que ele crê, mas eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que ser ético. E ético para comigo mesmo. Irmão? Ético para comigo mesmo. Ser coerente, equilibrado, educado. Procurar me relacionar bem com as pessoas. Isso em todos os aspectos. Seja com os que professam a fé em Al e Alcha. Seja com os irmãos, infelizmente, que ainda estão com os olhos vendados e com os ouvidos ainda tampados, seja com o feiticeiro. Eu não vou me aliar, eu não vou compactuar, mas a educação, um bom dia, uma boa tarde, um bom anoitecer, prestar um auxílio, um socorro, se isso me for cabível, aleluia, é proceder com mansidão, é proceder com simplicidade. É isso que a palavra está nos orientando. É isso que o Pai espera de cada um de nós, que queremos estar nesse evento, segundo os mensageiros do dia 23, segundo os irmãos que creem, eu também creio, que dia 23 pode ter o maior evento de toda a história da raça humana. Nós estamos aguardando como Caleb. Nós estamos aqui vivendo a expectativa como Caleb, procurando a cada dia melhorar a nossa performance, porque eu sei que tanto o operar, quem vai nos deixar pronto para esse dia, para esse evento, é o nosso Abba Pai, irmãos. Não é o meu achômetro, não é o que eu acho, não. Até porque, respaldado nas Escrituras,
A gente vai ler o que diz lá no Êxodo, no capítulo 19. O Eterno dá uma orientação à marcha. Êxodo, capítulo de número 19. O Eterno vai dizer o seguinte para a marcha: vai ao povo e orienta-o. Consagre-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Ial descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Aleluia. Irmãos, o Pai está nos preparando. Quem vai nos preparar, irmão Roberto, é o Pai, porque eu e você não temos condições nenhuma de se preparar. Eu vou fazer uma pergunta aqui ousada hoje. Se hoje acontecesse o arrebatamento, tu acha que tu iria? Faz aí uma retrospectiva. Faz um exame aí de consciência. Qual foi as tuas palavras de bênção hoje? Qual foi os teus atos nobres de justiça hoje para com o teu próximo? A pergunta, ela continua ecoando. Será que o arrebatamento acontecesse hoje? Será que você estaria pronto para ir? Não seja hipócrita com você mesmo. Você não iria. Talvez nem eu iria. Talvez todos que estejam aqui nessa querrilá não iriam. Por quê, irmão Roberto? Porque é o Pai que está preparando a cada um de nós. É o Pai que está nos levando ao nível do aperfeiçoamento. Ele quer só que eu esteja atento. Ele quer que eu apenas cumpra tudo aquilo que eu sou orientado através da sua palavra. Através da sua palavra, porque o texto está dizendo. O texto está dizendo. Aquele povo, ele não tem povo que viram sinais de prodígios tão notórios igual aquela geração que saiu da escravidão do Egito. Não teve ninguém mais na terra que viu, sabe, o livramento que o Abba Pai estava dando todo aquele povo com sinais miraculosos, milagres grandes. Eles viram, sabe, as águas do Nilo se transformar em sangue. Eles viram um enxame de mosca. Eles viram, irmãos, sabe, a praga do piolho. Eles viram os primogênitos serem ceifados, serem dizimados. E mesmo assim capengavam nas suas convicções. Mesmo de noite vendo a coluna de fogo e de dia a nuvem que cobria todos, conduzindo ao seu destino de triunfo, aquelas pessoas capengavam nas suas convicções. Eles titubeavam na sua emuná. E o Pai foi conduzindo a si mesmo. O Pai foi conduzindo a si mesmo. Só que para entrar na terra do descanso, só para quem verdadeiramente está trabalhando em si mesmo para ser um vencedor, precisa ser aguerrido. Precisa ser aguerrido. E aí o Pai vai e diz para a marcha, ó, avisa esse povo aí, para eles se consagrarem hoje e amanhã. Lavam as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Ial descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Aleluia. Se, irmãos, pertinho do arrebatamento não aconteceu um milagre na sua vida e na minha vida, tu tá pensando que tu vai? É muita prepotência, é muita arrogância dessas pessoas que acham que são capazes de ficarem pronto aguardando o toque da trombeta. Não, se coloque aos cuidados do Pai. Entregue a sua vida de uma forma literal ao Pai. Confia nele, como diz o Salmo 37, no versículo de número 4 e número 5. 4 vai dizer: deleita-te em Ial, deleite-te em Ial, e ele conceberá o desejo do seu coração. No verso 5 ele vai dizer: entrega o teu caminho a Ial, confia nele, e as demais coisas assim ele o fará. Aleluia. A noiva, irmãos, está sendo adornada. O filho varão está para nascer a qualquer momento. O filho varão está sendo gerado. O mensageiro da era, o nosso amado irmão Romilson,
que eu respeito muito e tenho um carinho muito grande, que o Eterno guarde e o abençoe. Ele não cansa de estar falando. Nós sabemos que estamos na véspera de um grande evento. E nós estamos aqui com uma palavra de incentivo, nós estamos aqui somando no corpo do Machia, não botando terror nem ninguém, nem falando quem vai e quem não vai subir a esse arrebatamento, porque até o Pai já sabe quem vai e quem não vai. É isso que a palavra está nos advertindo na noite de hoje. Aleluia. E Alcha falou sobre isso. Olha, irmãos, vai passar tudo. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras vão ficar aí, ecoando no ouvido das pessoas. A minha palavra, ela é fiel para se cumprir. Só você ler lá, né? No livro de Lucas, no livro de Matitial, está escrito lá essa passagem. Então nós temos visto que o cenário está pronto. O cenário está pronto. O Pai falou, está pronto, o cenário está pronto. Está tudo pronto para acontecer o maior evento. Então, irmãos, nós baseamos também num evento que aconteceu lá no livro de Reis, no capítulo de número 2. O Pai chamou Elial para um propósito no meio, sabe, de uma apostasia terrível. Naquela época, o povo de Al estava apostata. Porque Jezebel, que nós sabemos hoje quem representa todo o sistema religioso, Jezebel predominava, levou aquelas pessoas à idolatria, a adorar outros deuses e fugir da presença real do Criador. E aí o Pai levanta um mensageiro. Quem foi, irmão Roberto? Elial, Elias. O Pai levanta ele. E ele bateu de frente lá naquela época com Jezebel, com aqueles irmãos, falando do que estava para acontecer. E logo assim que a mensagem foi entregue àquelas pessoas, que o Pai usou ele poderosamente, para mostrar aqueles irmãos incrédulos, aqueles irmãos que estavam já cegos, na época, podemos dizer, pelo sistema religioso, o Pai vai dizer para ele, eu tenho uma surpresa para você, tu vai embora comigo, eu vou te arrebatar. Só que o Pai não só falou para Elial, algumas outras pessoas também sabiam, como o seu sucessor, Elisha, e até outras pessoas que eram os alunos da escola de profeta. Eles também sabiam. Tanto é que eles questionou a Elisha, você está sabendo que vai acontecer algo tremendo com o teu senhor, tratamento pessoal? E Elisha estava ligadinho, ele falou, sei. E ele vai pedir algo a Elial. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 9. O texto, talvez, pelos assíduos da leitura, já sabe o que eu estou falando. Depois você lê lá, 2 Reis, capítulo 2, que o texto é muito revelador. Vai dizer lá, 2 Reis, capítulo de número 2, eu vou ler a partir do versículo de número 9. Diz assim, assim que atravessaram, Elial propôs a Elisha, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Elisha, rogo-te como herança a porção dobrada de teu poder espiritual. Olha a convicção de Elial. Ele falou, eu estou andando com você, mas a qualquer momento eu vou ser tirado. A qualquer momento vou ser tirado. Então peça logo o que você quer que eu faça por você. Porque a qualquer momento eu vou ser tirado. Irmãos, quem está com a emuná aguerrida, quem vive essa emuná na atualidade, nós sabemos que estamos perto de sermos desarraigados dessa terra maligna, cheia de problema. Não há perspectiva de melhora nessa terra, segundo o governo, segundo
o sistema governamental, segundo o sistema religioso. A religião, ela mata, ela aniquila, é uma prisão. Louve a Iau, agradeça ao nosso Pai por Ele nos libertar dessa prisão e não deixa ninguém te encausular de novo em prisão, com dogmas, com rudimentos, com doutrinas de homens que falam por si próprio e muitas das vezes dizem que é o Ruache que está usando ele. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E aí, Elial sabia que a qualquer momento ele ia ser tirado. E ele vai dizer para Elisha, ó Elisha, a qualquer momento eu vou ser tirado. Eu falo aqui na minha casa, falo para os meus filhos, já falei para eles. Olha, tá para acontecer algo tremendo. Nós sabemos que tem até uma data aí marcada. Pode acontecer? Claro que pode. Eu não duvido disso, irmão. Não duvido disso. Eu tenho que ficar com a minha emuná em alta, crendo. O que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Só crer. Só crer. Melhora a sua performance como pessoa. Viva o melhor dial na tua vida. Viva melhor como pessoa, como marido, como filho, como esposo, como amigo, como vizinho. Sabe, irmão? Mas ligado, sabendo que a qualquer momento, a qualquer instante, você pode não abrir e fechar de olhos, sair dessa esfera terrena. Foi isso que Elial estava falando para Elisha. Versículo 10. Elial respondeu, em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Olha aí, irmãos. Quem tem percepção, quem tem sensibilidade espiritual, percebe que algo está para acontecer. Não duvida. Não fique apenas na crendice de ter absorvido os nomes sagrados, mas vive a perspectiva, a sensibilidade espiritual. Ela é fundamental para essas últimas horas que nós estamos vivendo. O próprio Elial sabia que ele ia embora e ele alertou ainda a Elisha. Olha, eu estou para ir embora. Se você crê ou se você não crê, é problema seu. Mas se você crer verdadeiramente, você verá a hora da minha partida. Aleluia! Aleluia! As Escrituras vai dizer que aquilo que é impossível aos homens, e Alcha ensinou, aquilo que é impossível aos homens é possível a Iau. E olha o que vai acontecer no versículo de número 11. Enquanto estavam caminhando. Como é que eu tenho que fazer? Caminhar. Como, irmão Roberto? Crendo. Como, irmão Roberto? Não maledizendo ninguém. Abençoando as pessoas. Abraçando a quem o Pai colocar no meu caminho. Abraçando aquele irmãozinho que tem até dúvida em algumas questões. E ali ensinar, não segundo o que eu acho, mas segundo aquilo que as Escrituras assim orientam. Enquanto estavam caminhando e conversando, olha só, irmãos, caminhando e conversando. Eu posso estar caminhando, conversando, pregando, orando, jejuando, fazendo imersão. Pode acontecer. Aqui nesse caso, enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um dos outros. E Elial subiu ao Chamaim num redemoinho. Aleluia. Aleluia. Precisamos continuar crendo. Precisamos estarmos sempre unidos como Querrilar de Alcha. Precisamos estar abraçando uns aos outros, irmãos, e não maledicendo ninguém, não levantando afronta sobre ninguém. Precisamos respeitarmos uns aos outros. Precisamos nos enquadrar naquilo que o Salmo 15, nesta noite, foi recitado para cada um de nós. Eu vou ler mais uma vez, para ficar gravado nos nossos corações. Iau, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade,
e não usa a língua como maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aos seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra ao que temem a Ial. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. Versículo de número 5. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro em paz. Aleluia. Não vai ter dificuldade nenhuma de entrar no Chamaim. Por quê? Está vivendo o reino. Está vivendo o reino. Está vivendo o reino. Está vivendo o reino. Aqui nessa esfera terrena. Com todos os problemas. Com todas as dificuldades. Mas está vivendo o reino. Porque está cheio da sua emuná. E não uma emuná religiosa. Não uma emuná que neutraliza os seus passos. Mas que, sabe, busca uma intimidade natural com o Mashiach. É isso que o Pai quer de nós, irmãos. É isso que o Pai quer. Se preocupe mais com a sua vida e deixa a vida dos outros. Deixa a vida dos outros. Se preocupe mais com a sua conduta e esquece um pouco os outros. Ore pelos outros, abençoe os outros, mas cuide mais da sua vida, porque o filho varão está sendo formado. É isso que Apocalipse 12 nos fala. É isso, né? A igreja, ela está grávida do filho varão, né? Porque a igreja, essa igreja do sistema religioso, essa igreja aonde um dia fazíamos parte, o Pai nos resgatou de lá para nos formar um filho varão, para nos transformar em imagem de Yahshua. Foi por isso que Shaul, ele leu. O resgate está sendo para todo mundo agora? O resgate está sendo para todo mundo agora? Não. É para quem está predestinado, para quem o Pai separou desde a fundação. Desde a fundação, não sou eu que tenho que falar quem vai e quem fica, porque o Pai já escolheu. O Pai, no poder da sua onisciência, já escolheu as pessoas. Ele sabe quem é. E talvez esses que acham que vão, e acham que estão preparados, vão tudo ficar chupando o dedo. Se não melhorar a sua conduta, se não se quebrantar verdadeiramente, se não arrepender da sua soberba, dos seus orgulhos, das suas línguas facciosas, essas pessoas vão tudo ficar. E aí nós vamos ver quem fica e quem vai agora. Então, Shaul escreveu, mais uma vez, vou ler aqui, mais uma vez, recapitulando. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Estamos certos de que Yahweh age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito. O Eterno chama cada um segundo o seu propósito. Versículo de número 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, aleluia. Quantas pessoas que estão lá no sistema que não conhece? Quantos que estão, infelizmente, lá no sistema que não conhece o nome, mas o Pai fez o quê? Antecipou-se a nos revelar o seu nome. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Yahshua é o nosso Mashiach, é a nossa inspiração, é o nosso Salvador, é o nosso resgatador, é aquele que ensinou a andarmos nos seus passos, é aquele que nos ensinou a colocar os seus ensinos como bom aluno, como irmão, omissos, a sua fala, aleluia, caminhar como ele caminhou. Versículo de número 30. E ao que predestinou,
a estes também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que você possa entender isso. Que você não venha deixar ninguém colocar jugo sobre você. Que não venha você permitir que doutrinas nenhuma de homem, nem de demônio, e nem tribunais, te levem à condenação. Que você possa ficar firme nesse propósito. Oro ao Pai nessa noite, torço ao Pai, que a sua emonarca esteja em alta, que você possa estar, sim, vivendo essa expectativa, adorando, buscando, envolvendo-se com as coisas do reino, se desligando dessas coisas terrenas. Você que ainda sente prazer nessas coisas, nesse mundo de cabeça para baixo, peça ao Pai, Pai, tira tudo isso de mim. Neutraliza todos os impulsos da vida da minha alma, para que o meu espírito esteja sempre vivificado na tua presença. Para que quando os meus lábios forem abertos com a tua permissão, saia uma palavra de vida e não uma palavra de morte. Saia uma palavra de bênção e não uma palavra de maledicência. É esses que vão viver dentro desse quadro, dentro dessa expectativa, que o Pai pode surpreendê-lo no dia 23 de Abib, irmãos? Dia 23, dia 15 de Nissan, 23 aqui no Brasil. Sabemos disso, não duvide disso, mas fique firme, jejue, ore, consagre a sua vida, esteja a cada dia mais, mesmo na sua limitação, porque o Pai sabe que eu sou limitado e você é limitado. Lembra que vivemos numa matéria caída, e por mais que você busque, por mais que você lute, você tem um espinho na carne, você é limitado em alguma área da sua vida. Se alguém nunca teve coragem de dizer isso para você, nessa noite eu estou dizendo para você e para mim. Então, irmãos, eu espero que aquele que começou a boa obra, como Shaul escreveu, aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele possa concluí-lo, e para que o seu nome venha a ser glorificado em honra e glória. Se você está no grupo dos predestinados, se você se enquadra aqui em Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, irmãos, a única coisa que você precisa fazer é continuar nutrindo a sua emuná, sabendo que Apocalipse 12 está pertinho de acontecer, está às portas. O mensageiro da era, os irmãos que estão aguerridos, os irmãos que mesmo sendo perseguidos, sendo ganhado paulada, sendo caluniado, estão aqui com uma fala de auxílio. Estão aqui, irmãos, colocando mais lenha para que o fogo não venha ser extinguido. Essa é a nossa missão. Não estamos aqui para querer tomar lugar de ninguém. Não estamos aqui para ser estrela e se colocar como estrelismo. Nós estamos aqui como simples irmãos, como simples operários, como simples colaborador da edificação do corpo do Mashiach. Você sabe que está escrito que todos nós temos a responsabilidade de estar ajudando na edificação do corpo do Mashiach. Mas olha lá o material que você está usando. Veja bem o material que você está usando. Porque os materiais aprovados é pratas, é pedras preciosas e ouro. E não palha, não madeira, muito menos feno. Ainda que você tenha um pouquinho de prata, mas que seja prata. Ainda que você tenha um pouquinho de pedras, mas que seja pedras preciosas. Ainda que você tenha um pouquinho de ouro, mas que seja um ouro de boa qualidade. Deixo essa fala para os amados irmãos, em mais um momento de comunhão nessa Querrilá, que o Pai possa continuar nos abençoando, que você nesta noite possa ser edificado, renovado, fortalecido pela palavra do nosso Abba Pai. E eu quero terminar a minha fala dizendo,
Não deixe ninguém colocar julgo sobre você. Não deixa ninguém dizer se você vai ou que se você fica. Quem é esses presunçosos? Quem são essas pessoas? Da onde eles receberam essas autoridades para se colocar como juiz de quem vai e de quem vai ficar? Que o Eterno vos abençoe. Beijo no coração. Obrigado, meus amados irmãos, em Yahshua Mashiach, pela sua companhia, por esse momento de comunhão. Que o Pai aumente cada dia mais a sua emuná. Que a cada dia eu e você deixemos ser lavados com o sangue do Mashiach, sangue precioso que foi derramado naquele madeiro para nos redimir de todas as nossas culpas e de todos os nossos pecados. Fica na paz, fica na shalom do Eterno e no amor de Yahshua Mashiach. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Shalaim Dial, noite de paz, noite de bênção. Forte abraço, beijo no coração da amada Kehilah de Yahshua.